Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. No vídeo de hoje nós vamos continuar com a nossa série Curiosidades da Eletrônica e hoje eu trago para vocês um conversor DC-DC Chuck, tá? Um tipo de conversor que a gente não tinha estudado ainda no canal. Nós vamos estudar o funcionamento dele na aula de hoje. Para isso, pessoal, eu estou usando esse software online chamado Faustad, ou Fausted, tá? Ele é muito fácil de você usar, o link dele está aí na descrição do vídeo, não precisa instalar nada, não precisa se registrar, se cadastrar em nada, é só abrir e começar a usar, tá? Então pessoal, o conversor Chuck, ele foi inventado por um cientista, um professor de engenharia elétrica, croata, chamado Slobodan Chuck, bom? Inclusive essa letra C aqui que tem um acento, é uma letra do alfabeto eslavo, e essa letra aqui se chama Ch. Tá? Como, por exemplo, a letra C, a gente chama de C. Essa letra Ch é T-C-H. Por isso que o nome Chuck. Bom, pessoal? Muito bem. Esse alfabeto aqui, o alfabeto eslavo, é utilizado por vários países lá do leste europeu, como, por exemplo, a Croácia, a Sérvia. Antigamente era usado pela Iugoslávia, a Bulgária. Tem vários países lá que utilizam o alfabeto eslavo. Bom, inclusive a Rússia também utiliza um tipo de alfabeto eslavo, tá? Ou cirílico, né, como eles chamam. Muito bem. Então, pessoal, o conversor Chuck, ele é um conversor bem simples, apesar de parecer meio complicado, mas não é. Ele é formado por duas bobinas, dois capacitores e dois chaveadores. Geralmente um transistor e um diodo. Basicamente 6 componentes que formam esse conversor. E ele é um conversor buck boost, quer dizer que ele pode diminuir a tensão, ele pode ser um step down ou ele pode ser um step up. Depende de como que ele é configurado, depende da frequência que ele vai trabalhar, depende do ciclo ativo dele. Ele pode funcionar das duas formas. E outra coisa, esse conversor, a tensão de saída dele é uma tensão negativa em relação ao terra. Se você considerar o terra do circuito 0 volt, a saída desse conversor é tensão negativa. Bom? Ele é ao contrário dos outros conversores, como o conversor step down ou step up, saída positiva. Nesse conversor, a saída é invertida. Beleza, pessoal? Então vamos ver como é que monta esse conversor aqui no nosso simulador. E aí vocês vão ver como o funcionamento dele é até relativamente simples. Eu falei para vocês que ele tem duas bobinas, uma bobina aqui, dois capacitores. Um capacitor fica ligado entre as bobinas e o outro capacitor alterna. Tá? Então aqui a gente vai colocar um ground, ou terra, e aqui vai ser ligado a carga. Eu vou colocar um resistor de carga aqui, tá, pessoal? Um resistorzinho aqui de carga. Resistor de carga. Bom? E aqui eu vou colocar um medidor de tensão, saídas de rótulos, inserir voltímetro. Então tem um voltímetro aqui, ó. Só para a gente ter uma ideia da tensão que vai sair dele. Agora, para completar o conversor, a gente vai precisar de duas chaves, na verdade. Um é um diodo. Tá? E o outro, um transistor MOSFET. Esse cara aqui, ó. E o MOSFET. Tá? O diodo está aqui. E o MOSFET está aqui. Ó. Vou colocar aqui a ligação do terra. O MOSFET aqui em cima. Pronto, pessoal. O conversor já está pronto. É isso aqui, ó. Uma bobina, um capacitor em série, outra bobina e um capacitor alterna. Bobina, capacitor alterna. De cada lado do capacitor, desse capacitor aqui, eu tenho uma chave. Eu tenho uma chave do lado esquerdo, que é o transistor, e uma chave do lado direito, que é o diodo. Basicamente, essas duas chaves vão trabalhar para esse capacitor carregar e descarregar. Então, quando esse cara aqui estiver conduzindo, o capacitor vai descarregar. Quando o diodo estiver conduzindo, ele vai carregar. Tá? Então, o que acontece? Quando esse capacitor está carregando, as duas bobinas descarregam suas energias. E quando o capacitor
está carregando, aliás, está descarregando, as bobinas recarregam suas energias. É o contrário. Então, quando o capacitor carrega, as bobinas descarregam. Quando o capacitor descarrega, as bobinas carregam. Tá? Basicamente é isso. E esse capacitor é o capacitor que vai armazenar a tensão, que vai alimentar a carga. Bom, eu falei para vocês que aqui seria o 0 volt, aqui vai ser negativa a tensão, tá? Aqui em cima. Bom, aqui a gente precisa de um gerador de PWM, que eu vou usar aqui, ó. Eu vou usar como gerador de PWM uma sonda aqui, ó. Vou usar aqui uma onda quadrada. Ó, eu vou colocar essa onda quadrada inicialmente aqui. Vou colocar uma frequência bem baixa, tá, pessoal? Não, aqui é o ciclo ativo. A frequência está aqui, ó. Vou colocar uma frequência bem baixa, 5 Hz, para vocês verem o funcionamento do circuito. Depois eu coloco uma frequência maior, que é o regime normal dele de funcionamento, tá? Pessoal, não se atenham ao valor dos componentes. Isso, por enquanto, não vem ao caso, porque o objetivo dessa aula é mostrar para vocês como funciona o conversor. Tem fórmulas que ensinam a calcular o valor desses componentes aí, por uma tensão que você queira na saída, baseado na frequência que ele vai trabalhar, no ciclo ativo e coisas do gênero, tá bom? Então vamos colocar aqui a tensão, ó. Tensão contínua de entrada vai ser 12 volts na entrada dele, ok? A onda quadrada, como eu falei, 5 Hz. A tensão máxima, vamos colocar 9 volts, que é para ele conseguir chavear esse MOSFET aqui, tá bom? Então aqui eu vou ter uma onda quadrada. Aqui eu vou ter o MOSFET chaveador e aqui a gente vai ter o diodo chaveador, tá bom, pessoal? Se você está aqui pela primeira vez no canal, pessoal, inscreva-se no canal, ativa a notificação aí para você ser informado dos vídeos e lives todas as sextas aqui no canal às 19 horas. Pessoal, importante, por que eu estou fazendo essa aula sobre esse conversor Chuck aqui, ó? Nós vamos ter um curso ao vivo dia 20 de setembro, 20, 21 e 22 de setembro, onde nós vamos conversar, nós vamos falar, explicar o funcionamento dos conversores DC-DC, tá? Então, é um curso, vai ser bem legal. Nós vamos falar dos tipos de conversores que existem, o funcionamento deles, vocês vão aprender direitinho como é que eles funcionam, formas de onda, tudo direitinho. E o curso tem apostila também, tá? E o valor da matrícula, né, que é o valor do curso, não vai ter mensalidade, nem nada disso, tá? Você vai pagar só a matrícula de R$50 no Pix ou no depósito, que é o primeiro link na descrição do vídeo, para você se matricular para essa aula, para essas 3 aulas, na verdade, né? Vai ser uma aula na terça-feira, uma na quarta, uma na quinta, tá bom? É 20, 21 e 22 de setembro. Ainda dá tempo de se matricular. Se você fosse matricular no cartão ou boleto, o valor é um pouco mais alto, mas está tudo aí na descrição do vídeo, o primeiro link da descrição do vídeo, tá bom? Então vai ser bem legal esse curso, você vai aprender tudo o que você quis saber sobre conversores DC-DC. A gente vai falar dos conversores usados em placa de TV LCD, placa T-Con, em fonte de computador, em fonte de notebook, tá? Que seria o mesmo de fontes de celulares, videogames, tá? Vai ser bem legal mesmo, eu sei que vocês vão gostar, tá bom? Então se matriculem aqui, primeiro link na descrição do vídeo. Também tem aí, pessoal, nossas coleções de cursos, combinho aí. Tem vários combos de curso, apenas R$100 cada combo. Bem legal, você vai ter vários cursos aí para você estudar, tá? Preço bem bacana. E também, se você gosta do nosso conteúdo, quiser ajudar o canal financeiramente, puder, obviamente, você pode tornar-se membro do canal. E a gente oferece vídeos, cursos, lives e promoções para os meus patrões. E se você quiser apoiar pelo Apoia-se, também está aí na descrição do vídeo, tá bom? Com R$5 por mês, aí, que é o valor do Apoia-se, você apoia o canal e a gente oferece uns materiais de leitura, os materiais muitos que eu tenho, né? Estou colocando lá no Apoia-se, legal? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos ver como é que funciona o conversor Chuck. Eu vou dar uma explicada aqui por cima, depois a gente vai colocar ele para funcionar. Vamos supor que inicialmente as bobinas e os capacitores estão descarregados, não tem nenhuma energia neles, tá bom? Beleza. Então, na hora que eu ligar o circuito, eu vou ter uma onda quadrada aqui no gate desse MOSFET aqui, ó. Quando ele for para nível alto, o MOSFET vai conduzir e vai circular uma corrente por ele e por essa bobina aqui, ó. Ela vai criar um campo magnético e armazenar energia, de modo que o terminal positivo vai ficar do lado esquerdo
e o negativo do lado direito. Bom? Quando o MOSFET for nível baixo, ele vai cortar, vai desligar. Daí o campo da bobina vai encolher. Encolhendo, vai mudar de polaridade. Aí a tensão gerada na bobina vai mudar de polaridade. Vai ser negativa deste lado aqui e positiva deste lado. Tá? Essa tensão positiva, o pulso positivo, vai se somar com a tensão de entrada. As duas tensões vão se somar e vão carregar esse capacitor. Vão colocar esse diodo em condução. Só que, durante a carga do capacitor, a gente vai ter 0,6 volts aqui. E vai fazer uma corrente circular aqui, ó, pela bobina, já começar a armazenar energia nela. Tá? E a gente vai ter uma tensão aqui nesse capacitor. Agora, a corrente circulando por esse capacitor também vem para cá e vem para cá, ó. Tá? E para cá já começa a carga do capacitor. Tá? Então a gente já vai ter uma tensão maior desse lado, menor desse. Isso enquanto o capacitor está carregando. Legal? Muito bem. Daí o que acontece? Esse diodo aqui, quando terminar a carga desse capacitor, ou pelo menos boa parte da carga, esse diodo aqui vai cortar. Mas esse transistor aqui vai voltar à condução. O diodo vai cortar e o transistor volta a conduzir. O transistor conduzindo e o diodo cortado, a gente vai ter dois caminhos de circulação de corrente. Um deles é a corrente circulando por aqui, no sentido horário, pela bobina e pelo transistor, carregando essa bobina com energia de novo. E nós vamos ter, lembra que o capacitor estava carregado? Ele vai começar a descarregar pelo transistor e vai carregar esse cara aqui, ó. E vai fazer circular a corrente nessa bobina também para ela armazenar energia positiva aqui e negativa desse lado. Tá? Então percebam que a corrente aqui pela carga vai circular no sentido anti-horário, ao mesmo tempo que a corrente por aqui circula no sentido horário. Então a gente vai ter uma corrente aqui e essa mesma corrente vai circular no sentido anti-horário, tá? Beleza? Muito bem. Só que chega uma hora que o transistor vai cortar de novo. Quando o transistor corta, a bobina vai criar essa bobina aqui, ela vai encolher o campo magnético dessa daqui também. Quando ela encolhe o campo magnético dessa bobina, ela gera uma tensão negativa e positiva, se soma com essa, vai iniciar de novo a carga desse capacitor. E detalhe, agora eu vou ter uma tensão positiva deste lado aqui, ó, desse lado da bobina, porque a corrente nela diminuiu, o campo magnético diminuiu, ela induz uma tensão positiva. Daí a tensão positiva vai fazer esse diodo conduzir, e aí a gente vai ter dois caminhos de novo. Com esse transistor cortado, o diodo conduzindo, ó, a corrente vai circular por aqui para carregar o capacitor no sentido horário, e a bobina, a energia da bobina no sentido anti-horário vai carregar esse capacitor com tensão positiva aqui e negativa aqui. É por isso que não importa se é o transistor que está conduzindo ou se é o diodo que está conduzindo. Quando o diodo conduz, a corrente carrega o capacitor com positivo desse lado. Fica a tensão positiva aqui e em cima negativa. Tá? Ou maior aqui, menor aqui. Em eletrônica a gente fala positivo ou negativa, é maior e menor, tá? Maior desse lado, menor nesse. Tá? E desse lado, no sentido horário. Quando é o transistor que está conduzindo, horário desse lado para carregar essa bobina, anti-horário desse lado para carregar essa outra bobina e descarregar o capacitor. Tá? Então, quando o circuito atinge a sua estabilidade de funcionamento, vai ser assim. Transistor conduzindo. Por aqui, corrente no sentido horário. Carregando a bobina, energia. Capacitor carregado, ele vai descarregar no sentido anti-horário, alimentando o capacitor e carregando essa outra bobina. Quando o transistor corta, o diodo conduz, aí no sentido horário, o capacitor carrega esse cara e descarrega a bobina. Essa bobina aqui descarrega através do diodo e mantém o capacitor carregado. Perceberam como é legal? Quando as bobinas estão carregando, o capacitor está descarregando. Quando as bobinas estão descarregando, o capacitor está carregando. Ou pelo transistor ou pelo diodo. Resumindo,
Transistor conduzindo. Corrente 1. Carrega a bobina. Corrente 2. Carrega essa outra bobina. Diodo conduzindo transistor cortado. Corrente 1. Carrega o capacitor, descarrega a bobina. Corrente 2. A carga da bobina, a energia da bobina, sentido anti-horário, passa para o capacitor. De modo que aqui eu sempre tenho tensão negativa, tensão positiva desse lado e a negativa aqui. Vamos colocar em funcionamento? Vamos lá. Vamos lá que aí vai estar para entender melhor. Continuar ligando. Carga na bobina. Diodo conduzindo. Energia. Olha lá, tá vendo? Olha que interessante. Bem legal, né? Até estabilizar a tensão aqui, ó. Olha lá. É claro que a frequência baixa não vai ficar uma tensão estabilizada. Isso aqui é para vocês verem o movimento aqui da eletricidade pelo transistor. Por aqui, ó. Tá vendo? O transistor conduz, a corrente vai por aqui, ó. Tá vendo? Quando o diodo conduz, carrega o capacitor, descarrega essa bobina por ele. Né? Agora, pessoal, eu vou colocar ele numa frequência mais alta. Vou colocar numa frequência de 1 kHz. Iniciar. Vamos lá, aqui, ó. Perceberam? Olha lá, tá vendo? Corrente por aqui, por aqui. A corrente aqui pelo lado esquerdo, no sentido horário, quando é o transistor, por aqui. Quando é o diodo, é por aqui. Quando é o transistor que está conduzindo, esse capacitor descarrega. Quando é o diodo que está conduzindo, o capacitor carrega. Olha que interessante. Olha o sentido da corrente aqui, ó. Na carga, tá vendo? Ó? Olha o sentido da corrente. Essa bobina aqui, ela carrega e descarrega. Ela carrega quando esse cara descarrega, ela armazena. E quando esse cara carrega, ela esvazia a energia no capacitor e na carga. Olha que interessante o funcionamento dessa fonte, ó. E aqui a saída dela tem 11,2, tá? 11,2 volts. Aqui, tá vendo? 11 ponto. Deixa eu colocar mais de perto aqui, ó. Pra vocês verem como é que... Vou fazer aqui um shift aqui. Trazer ela para cá. Aí, ó. 11,2. Porque o ciclo ativo aqui, ó. O ciclo ativo tá 50%. O que significa que o transistor metade do tempo ligado e metade do tempo desligado. Tá? Metade ligado, metade desligado. Isso quer dizer que as bobinas vão armazenar uma certa quantidade de energia, os capacitores também, de modo que a tensão de saída é quase igual de entrada. 12 na entrada, saída menos 11. Ó. Tá vendo? Quase igual. Agora, se eu colocar um ciclo ativo maior, por exemplo, 80%, quer dizer que o transistor vai ficar mais tempo ligado do que desligado. Então, o que significa que o circuito vai armazenar mais energia. As bobinas do capacitor vão armazenar mais energia, o que vai aumentar a tensão na saída. Olha só. Olha quanto tempo o transistor fica conduzindo e olha quanto tempo o diodo fica conduzindo. Ó. Transistor bastante tempo, diodo pouco tempo. Olha a tensão aqui, ó. Na saída. Tá vendo? Menos 40 volts. Porque agora tem bastante energia no circuito. Tanto nas bobinas quanto nos capacitores. Tá vendo? Porque esse transistor aqui mais tempo conduzindo, esse capacitor ele vai ficar mais tempo fornecendo corrente e carregando essa bobina com energia. Quando esse capacitor vai carregar, ele se carrega com uma tensão maior. Porque essa bobina aqui, ela ficando mais tempo funcionando, com esse transistor aqui conduzindo, ela armazena mais energia, dá mais energia para esse capacitor, mais tensão. E na hora que ele vai conduzir por esse cara aqui, ó, ele tendo mais energia, ele carrega essa bobina com mais energia. Tá? Quando ele descarrega, ele carrega essa bobina com mais energia. E a tensão, logicamente, aumenta. Tá? Agora, o que acontece se a gente diminuir o ciclo ativo para 20%?
O transistor fica pouco conduzindo, essa bobina armazena pouca energia, pouca carga nesse capacitor, pouca energia para essa bobina e menor a tensão de saída. Olha lá, tá vendo? O circuito primeiro ele dá uma estabilizada no funcionamento. É claro que esse simulador aqui, ele não é o mesmo tempo nosso normal, né? Ele trabalha num tempo menor. Mas ó, já estabilizou em quase menos 2,5 volts. Tá vendo? Porque agora perceba como o transistor conduz muito pouco. E a gente não tem muita energia nessa bobina aqui para somar com a fonte. Então as trocas de energia produzem uma tensão menor, em números, né? Em número menor. Não é que a tensão de menos 40 é maior do que a menos 2, não é. Quer dizer que em número absoluto, a tensão de 40 é maior quantidade do que a tensão de 2. Tá? Aqui, ó. Tá vendo? E se a gente deixar em 50%, aí sim, ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar meio a meio. Metade do tempo conduzindo, metade cortado. Vai ter uma certa energia nessa bobina que vai carregar esse capacitor com uma tensão maior do que quando estava o ciclo ativo menor. Esse capacitor vai descarregar por aqui. Vai ter mais energia nessa bobina e vai, quando o trânsito está cortado, o diodo conduzindo, ele vai descarregar mais energia no capacitor até chegando aqui menos 11 volts. Tá? Então, é assim que funciona o conversor Chuk. Tá bom, pessoal? Então é isso. Como eu falei para vocês, aproveitem aí na descrição do vídeo o primeiro link para você se matricular no nosso curso de conversores DC-DC. Você vai aprender como funcionam esses tipos de conversores. Vocês viram que esse conversor aí é bem simples, né? É bem fácil de entender o funcionamento. Ele é formado por duas bobinas que se carregam ao mesmo tempo, armazenam energia. E esse capacitor aqui, que quando ele armazena energia, as bobinas descarregam. E quando ele descarrega, as bobinas se carregam novamente. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. O link do simulador está aí na descrição do vídeo. Nos vemos aqui na próxima aula, tá bom?